Georg Lukács. O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. Capítulo 3. Fundamentação e defesa do idealismo objetivo. Em uma carta a Schelling, na qual comunica sua decisão de se mudar para Iena, Hegel menciona a preocupação com a fama literária em Iena. Essa apreensão, de que a cidade fosse então o centro do movimento romântico, já não se justificava inteiramente no momento em que a carta foi escrita. A unidade do círculo romântico de Iena, ao qual Schelling estava estreitamente ligado, começara a se desfazer e logo depois, deixou de existir. A revista da escola romântica, o Athenaeum de Schlegel, cessara a publicação. A relação entre o principal teórico do grupo, Friedrich Schlegel, e Schelling tornava-se cada vez mais tensa. A dissolução do casamento de August Wilhelm Schlegel com Caroline e o novo matrimônio de Caroline com Schelling ampliaram ainda mais, em base teórica, as tensões entre eles. Quando Hegel chegou, Iena já não era o centro de um movimento romântico. A cidade também perderá outra figura filosófica de peso, Fichte. De 1798 a 1799, recrudesceu a chamada discussão sobre o ateísmo em torno de Fichte e, como resultado, ele foi forçado a renunciar à cátedra em Iena e a mudar-se para Berlim. Essa luta uniu pela última vez os românticos com Fichte e Schelling contra adversários comuns. A eliminação de Fichte de Iena e a incapacidade de resolver diferenças num diálogo amistoso certamente reforçaram os choques filosóficos que se seguiriam, ainda que suas causas fossem profundas demais para serem afastadas por relações pessoais, e menos ainda, resolvidas por elas. O papel de Hegel na superação de Schelling e Fichte. Hegel chegou a Iena no momento dramático para a filosofia clássica alemã. A ruptura de Schelling com a filosofia fichtiana marcava o início da concretização consciente do idealismo objetivo. É então que Hegel se apresenta publicamente pela primeira vez. As traduções anônimas e comentários de panfletos não contam como aparições públicas, e de imediato se torna muito conhecido. O jovem Engels captou com nitidez esse papel. Apenas uma coisa é certa, foi Hegel quem trouxe a consciência de Schelling, e sem saber, foi além de Fichte. O próprio Hegel formula isso com clareza no prefácio de seu ensaio A Diferença entre os Sistemas de Filosofia de Fichte e Schelling. Essa diferença não se refletira nem na forma externa dos dois sistemas, tal como se apresentaram ao público, nem nas respostas de Schelling às acusações idealistas de Schleiermacher contra a filosofia da natureza. A diferenciação do idealismo alemão avançou a passos largos. Não mais que 2 anos antes, em 7 de agosto de 1799, Kant publicara sua conhecida declaração contra a doutrina da ciência de Fichte. Até então, Fichte podia crer que fazia apenas uma interpretação consequente da filosofia kantiana, e com toda probabilidade de fato o cria. Fichte, segundo suas próprias palavras, defendia o espírito do ensinamento de Kant contra a letra, contra as versões vulgares de vários kantianos. A declaração de Kant pôs fim à ambiguidade. O exame detalhado dessas diferenças ultrapassa os limites deste trabalho. Destaco apenas 2 pontos. Primeiro, o velho Kant insurgiu-se com veemência contra a ruptura entre espírito e letra. Por vaga e confusa que sua afirmação seja, ele percebeu corretamente que Fichte desenvolvia uma filosofia inteiramente nova, e não uma interpretação da sua. Pode-se, portanto, sustentar que esse motivo para o surgimento de uma nova filosofia não é irrelevante. Ele se repete a mutatis mutandis, quando Schelling se afasta de Fichte. É extremamente característico, aliás, que Hegel, quando discorda de Schelling, contraponha de modo simples e direto a filosofia antiga à nova. Não tenta apresentar um ponto de vista novo como simples releitura do antigo. Segundo, para compreender as diferenciações posteriores do idealismo alemão, convém sublinhar que na sua declaração, Kant se opõe à introdução de problemas substantivos na ciência sob a forma fichtiana de filosofia transcendental, em consonância com suas posições gerais, e é claro, em contradição com as tendências dialéticas inconscientes de sua própria filosofia transcendental. Kant defende que a lógica pura deve abstrair de todo o conteúdo. Veremos adiante que a inclusão de problemas substantivos na lógica torna-se elemento essencial da lógica dialética hegeliana. Graças a isso, Hegel foi o primeiro a superar conscientemente a lógica formal anterior. Em Kant, Fichte e Schelling, como veremos, a velha lógica formal permanece intocada, sem crítica, convive ao lado do método dialético nascente. Quanto à declaração de Kant, Fichte e Schelling mostram-se plenamente solidários.
veem a ruptura aberta como inevitável e, ao mesmo tempo, salutar para o avanço da filosofia. Importa também notar que ambos não consideram a nova filosofia como algo acabado. Sabem estar em movimento. A revolução filosófica está longe de concluída. A carta de Fichte a Schelling, escrita em 1799 após a declaração de Kant, ilustra bem esse estado de espírito. Nela, Fichte observa como o jovem Kant conseguiria, ao menos em linhas gerais, compreender o mais recente desenvolvimento da filosofia, e acrescenta uma observação que aponta profeticamente para o jovem Hegel. Quem sabe em que cabeça jovem e ardente se está trabalhando agora para ir além dos princípios da doutrina, mostrando seus lados problemáticos e imperfeições. E que o céu não nos negue a graça de não tomarmos isso por sofisticação estéril, mas que surja alguém entre nós que ou prove a invalidade dessas novas descobertas, ou, não podendo prová-la, as acolha com gratidão em nosso nome. Os anos imediatamente seguintes mostraram que Fichte não estava em condições de realizar tal programa. As discrepâncias entre Fichte e Schelling, embora inicialmente implícitas, já existiam. Começaram por divergências pessoais e técnicas em projetos de revista comuns, ligadas a rearranjos no interior da escola romântica. Contudo, após o aparecimento do primeiro trabalho sistemático de Schelling, o sistema do idealismo transcendental, 1800, vieram à tona com nitidez as contradições filosóficas. É verdade que esse livro de Schelling se propunha apenas a construir e completar a doutrina da ciência, e não a criticá-la e superá-la. De fato, porém, independentemente da intenção consciente do autor, já era uma tentativa de sistematizar o idealismo objetivo. Ficou claro que Fichte não poderia solidarizar-se com essa obra, embora ainda atribuísse às intenções de Schelling a melhor fé e permanecesse, por muito tempo, convencido de uma unanimidade de princípios. Iniciou-se entre ambos uma longa correspondência filosófica, visando eliminar mal-entendidos e restaurar a antiga harmonia. Fichte depurou a filosofia de Kant de suas oscilações materialistas e criou um idealismo subjetivo puro. O subjetivismo de Fichte, porém, tem feição muito peculiar. A consequência de sua posição conduz objetivamente ao agnosticismo completo, mas não é esse seu desígnio. Ao contrário, Fichte procura superar o agnosticismo kantiano, a incognoscibilidade da coisa em si. Faz isso de modo radicalmente subjetivo, não disputando a cognoscibilidade da coisa em si, mas sua existência. O mundo surge como posto pelo eu, não idêntico à consciência empírica do indivíduo, e por isso, plenamente cognoscível para esse sujeito filosófico imaginado e mistificado. Segundo Fichte, por meio do conceito brilhante e contraditório do eu, que toma o lugar da consciência em geral, de Kant, e suprime o mundo das coisas em si. Abre-se a passagem para o idealismo objetivo, ainda que a sua própria filosofia permaneça a construção mais radical concebível do idealismo subjetivo. A tarefa de explicar e concretizar esse eu, em direção ainda mais idealista e mistificadora, consiste em transpor o que em Fichte é criação teórica do mundo, o seu posicionamento, em criação real. Aí se vislumbra o idealismo objetivo. É o que acontece no sistema do idealismo transcendental de Schelling e depois, em Hegel. Fichte cumpriu ainda outro trabalho preliminar decisivo para Schelling e Hegel, a dedução sistemática de categorias. Em Kant, as categorias têm natureza subjetivo-idealista, mas estão empiricamente conectadas e não derivadas. Foram, de fato, apropriadas da velha lógica escolar, ainda que com novas interpretações. Kant não coloca o problema de derivá-las umas das outras. A pergunta típica da crítica da razão pura, há juízos sintéticos a priori, como são possíveis? Mostra quão dados lhe parecem as categorias e seus nexos. Em Fichte, ao contrário, as categorias nascem da atividade posicional do eu, da posição e oposição do eu e do não-eu. Daí decorre a tríade dialética de tese, antítese e síntese. Fichte reforça, assim, o lado ativo da filosofia clássica alemã de que fala Marx na primeira tese sobre Feuerbach, embora o faça a partir do idealismo. Em Kant, a atividade moral é a única esfera em que o homem rompe o mundo dos fenômenos e participa de um mundo efetivo, o mundo da essência. A construção ética kantiana, por isso, conduz a consequências metodológicas que incidem na teoria do conhecimento fichtiana. A posição do mundo, pelo eu, recebe o nome de ação originária, Tathandlung. A tensão entre Kant e Fichte é inevitável. Fichte, a princípio, julgou ser mais consequente do que Kant,
levando sua filosofia às últimas consequências, o espírito contra a letra. Na realidade, erigia-se uma filosofia diversa, impossível de Kant reconhecer como sua. A relação entre Fichte e Schelling guarda certa semelhança com a de Fichte e Kant, mas só relativamente. O ponto de partida de Schelling foi, desde o início, diverso do de Fichte. A filosofia de Fichte é o ativismo revolucionário da época, transposto para o idealismo alemão, não por acaso. Seus primeiros escritos defendem a Revolução Francesa e o direito à revolução, posições que manteve por tempo considerável. Retomaremos alguns desses pontos ao analisar a polêmica posterior de Hegel e Fichte sobre moralidade e filosofia do direito. Em 1800, Fichte publica O Estado Comercial Fechado, que Benjamin Constant vê como eco tardio da política econômica de Robespierre. Seu subjetivismo, portanto, exprime idealmente, em alemão, a fé revolucionária no poder transformador da ação humana. Fora do homem, entendido como pessoa moral, identificada ao homo noumenon kantiano, nada existe. O mundo, especialmente a natureza, é apenas campo passivo da atividade humana. Já a filosofia de Schelling nasce da crise de crescimento do conhecimento da natureza. Ele é um dos entusiastas da natureza, de que fala o jovem Marx Arruge. No início, Schelling não rompe conscientemente com Fichte, assim como Fichte não rompera de pronto com Kant. Schelling julga defender o verdadeiro espírito da doutrina e percebe, à época, diferenças menores do que Fichte. Ambos, por algum tempo, não se descolam de Kant. Veremos adiante que, em pontos cruciais, Schelling jamais ultrapassa a moldura das questões kantianas. Todavia, o ponto de partida comum, reinterpretado segundo a lógica interna do desenvolvimento de ambos, conduz a rumos muito distintos. Enquanto a crítica da razão prática é o modelo metodológico do sistema kantiano, Schelling põe no centro um repensamento objetivamente idealista da crítica do juízo. Assim, embora semelhantes na intenção de libertar Kant de suas inconsistências, ambos tomam muito emprestado da construção e da formulação kantianas. Aquilo que em Kant é subjetivismo agnóstico, em Schelling se torna objetivamente idealista. As novas proposições kantianas sobre a teleologia e sua aplicação à vida orgânica. A totalidade da natureza e a arte fornecem o ponto de partida metodológico específico de Schelling. A direção que ele segue torna inevitável que o desenvolvimento e a derivação de categorias dialéticas ganhem em clareza e decisão, mais do que em Fichte. Em Kant, a contradição chega às antinomias, que significam apenas autodestruição dialética no mundo fenomênico. Não há unidade das contradições, nem conhecimento fundado na natureza contraditória do mundo. O único ponto de contato do homem com a realidade, o mundo da ética, está para Kant, além de toda contradição. Em Fichte, a contradição já se converte em força metodológica, com ela se constrói o sistema de categorias. Surge, assim, a questão: por qual órgão se realiza esse conhecimento? Em Kant e Fichte, as experiências da moral, consciência etc. formam a base. Transpondo esse princípio, Fichte chega ao conceito de ação originária, Tathandlung, fundamento de sua teoria do conhecimento. Partindo desse fundamento moral, ele nega qualquer objeto existente independentemente da consciência. A possibilidade de conhecer o mundo posto pelo eu é para Fichte evidente. Trata-se do autoconhecimento do eu criativo. Schelling, por sua vez, coloca o problema do conhecimento do mundo objetivo, sobretudo da natureza. Para isso, lança mão de todos os argumentos agnósticos de Kant na crítica da razão pura quanto ao conhecimento do mundo dos fenômenos. A tarefa que formula é criar, a partir dessa teoria do conhecimento, que aplicada ao mundo fenomênico conduz à antinomia, o modo superior de cognição, capaz de justificar e assegurar o conhecimento adequado da realidade objetiva, a essência do mundo. No famoso parágrafo 76 da Crítica do Juízo, Kant, do ponto de vista de sua filosofia e apenas hipoteticamente, demanda esse tipo de conhecimento e afirma que, para o entendimento humano, que sempre subsume o particular ao universal, o particular permanece contingente. Por esse modo, não se compreende adequadamente nem a natureza como um todo nem a vida orgânica. Kant postula, hipoteticamente, outra inteligência, intellectus archetypus, para a qual não há oposição entre universal e particular. Esse contraste teve efeito revolucionário em toda a filosofia alemã. Além de Schelling, influenciou decisivamente Goethe, embora por outro viés. O desenvolvimento posterior de Schelling nessa matéria é simples e declarativo. O que é hipotético em Kant torna-se, nele,
realidade, a intuição intelectual. Órgão de cognição humana que apreende adequadamente a realidade objetiva, revelando que realidade e natureza, e conhecimento humano são duas correntes de um mesmo rio, que alcançam a sua identidade na intuição intelectual. No sistema do idealismo transcendental, Schelling define essa intuição como conhecimento absolutamente livre, precisamente porque todo outro conhecimento não é livre, ao qual nenhuma prova ou conclusão pode conduzir, por não ser mediado por conceitos, portanto, é intuição. E é conhecimento cujo objeto lhe é independente, mas que simultaneamente o produz, é liberdade que produz intuição e intuição que produz liberdade. Em contraste com a intuição sensível, é produção do objeto ao mesmo tempo em que o contempla. A identidade de sujeito e objeto, base do idealismo objetivo em forma desenvolvida, está aí delineada. As contradições internas dessa posição serão examinadas quando tratarmos dos opostos entre Schelling e Hegel. Por ora, basta notar que, dessa maneira, Schelling deduz e garante a objetividade da natureza. Seus opostos dialéticos não são contradições da cognição humana apenas, nem contradições entre faculdades cognitivas e realidade externa, como em Kant, mas contradições da própria realidade objetiva. Consequentemente, Schelling, ao remover as contradições do conhecimento humano, rompe com Kant, e ao situar as contradições de maneira objetiva, ultrapassa, nessa remoção, os limites do conceito fichiano. Para completar o quadro filosófico da época, observe-se que Schelling toma a intuição estética como prova da realidade e possibilidade da intuição intelectual. Já na crítica do juízo, a virada sobre a teleologia liga-se intimamente à estética. Em Schiller, que partiu dessa reflexão, notamos um incipiente volteio para o idealismo objetivo no campo estético. Schelling vai mais longe e, nesse período, coloca a estética no centro do sistema. Examino isso em ensaios sobre sua estética. Os esforços schellingianos de dialética visam compreender filosoficamente as grandes transformações das ciências naturais, sistematizá-las e erigir um sistema completo de filosofia da natureza. A discussão pormenorizada disso excede os limites deste artigo. Engels já descreveu esse período revolucionário, destacando a revolução química de Lavoisier, as novas descobertas em eletricidade, Volta, Galvani e outros. Os primórdios da biologia científica e da doutrina do desenvolvimento. A crítica do juízo fornece algumas formulações decisivas. Os estudos científicos de Goethe, que influenciaram, à sua maneira, a filosofia de Schelling, têm papel de relevo nesse abalo. Nessa revolução das ciências, evidenciam-se de modo agudo as limitações do pensamento metafísico e do antigo materialismo. A filosofia da natureza na Alemanha tenta perceber nas contradições assim reveladas as contradições da própria realidade objetiva, tomando-as como base da filosofia da natureza. Apliquei, acima, ao jovem Schelling a expressão de Marx sobre Feuerbach como entusiasta da natureza. Isso permite evocar uma carta de Marx a Feuerbach, em que lhe pede um artigo sobre Schelling para o Anuário Franco-Alemão. Marx chama Feuerbach de Schelling invertido, e caracterizando Schelling, escreve que o pensamento jovem e sincero de Schelling, reconheçamos o que é bom também no adversário, para o qual ele nada possuía além de imaginação sem energia e vaidade como único estimulante, tornará-se em Feuerbach verdade e realidade, e que Schelling era sua caricatura antecipada. Naquele momento a que nos referimos, o pensamento sincero, do jovem Schelling estava em primeiro plano. Os germes de suas posições reacionárias posteriores já existiam, mas foram obscurecidos por pouco tempo, pelo entusiasmo de fundar uma nova filosofia da natureza e uma compreensão unificada e dialética dos fenômenos naturais. Com essa disposição, Schelling alcança por vezes intuições quase materialistas e rejeita com ardor o espiritualismo literário que, em geral, lhe era próximo. Um exemplo, em 1799, confrontando o espiritismo de Novalis, Schelling, como disse Friedrich Schlegel, viveu um novo episódio de seu antigo entusiasmo pela irreligião e escreveu o poema Confissão de Fé Epicurista de Heinz Wider-Posters. Dele, algumas linhas características em tradução. Daqueles mesmos buracos, desde que vi, entendi que a única coisa verdadeira é a matéria, que nos sustenta a todos. Nossa mestra, a fonte verdadeira de todas as coisas passadas. Todo pensamento é começo, todo saber é fim e começo. Não creio no que não é claro, creio apenas no que me é evidente, no que posso cheirar, tocar, provar, daquilo que posso saber por meu próprio sentir. Crê em mim,
O mundo existe desde a eternidade e é regido apenas por seu poder eterno. O reconhecimento de si como defensor do materialismo é forte e apaixonado, mas não claro nem levado às últimas consequências, pois, ao lado de afirmações ateias de Heinz Widerposters, Schelling acrescenta que não reconhece nenhuma religião, mas, se tivesse de escolher uma, escolheria a católica. Ademais, alguns motivos místicos, que remontam à filosofia natural de Bohm, são visíveis no poema. Do que foi exposto, percebe-se que havia profundas diferenças entre Fichte e Schelling desde o começo. É verdade que eram inconscientes e ocultas aos dois, e sobretudo, encobertas pela luta comum contra os kantianos que pretendiam consolidar, em filosofia, a posição a que o próprio Kant chegará. No ensaio A Diferença, Hegel ridiculariza esses kantianos. A propósito, ele compara Reynaud à França, que proclamara repetidas vezes, La Révolution est finie, tradução, a revolução está terminada. Do mesmo modo, Reynaud anunciava repetidamente o fim da revolução filosófica e agora interpretava sua última conclusão como encerrada. Se compararmos essa observação de Hegel com a carta de Fichte citada acima, obtemos um panorama das tendências em luta, no qual facilmente se ignoram as diferenças internas em favor de uma posição crítica comum. A ambiguidade na consciência que Schelling tinha de suas próprias tendências, suas oscilações entre motivos materialistas e excessos místicos, sua ligação com a teoria do conhecimento de Fichte, tudo isso contribuiu para que as diferenças permanecessem, por tempo relativamente longo, despercebidas. Essa ambiguidade transparece no próprio método de exposição. Hegel mais tarde descreveu de forma viva esse método. Schelling fez seu desenvolvimento filosófico diante do público leitor. Várias de suas obras são, ao mesmo tempo, a história de sua evolução e mostram como se elevou gradualmente acima do princípio de Fichte e do conteúdo kantiano com que começou. Schelling nunca desenvolveu por inteiro a filosofia, buscou sempre novas descobertas, deixando de lado amplas áreas. O eu fichtiano se transformou imperceptivelmente na identidade de sujeito e objeto do idealismo objetivo. Primeiro, expôs a filosofia da natureza como acréscimo à doutrina, e como o próprio Fichte trabalhava a aplicação de seu ensino aos campos da moral, do direito, do Estado, etc., ambos nutriram a ilusão de coincidência completa de princípios e de uma divisão de trabalho para desenvolver setores distintos. As ilusões começaram a dissipar-se com a publicação do primeiro trabalho sistemático de Schelling. Após o sistema do idealismo transcendental, iniciou-se longa discussão epistolar que terminou em ruptura completa. É verdade que no trabalho seguinte, Exposição do meu sistema de filosofia, 1801, Schelling ainda fala de filosofia da natureza e filosofia transcendental como dois lados do sistema e considera a doutrina como algo completo, enquanto a filosofia da natureza seria uma aplicação próxima. Ele escreve: destaco por completo, antes de tudo, a doutrina. Ela existe independentemente, nada precisa ser mudado nela, está completa e segue sua natureza. No entanto, a doutrina não é a filosofia mesma, desdobra-se logicamente e nada tem a ver com a realidade. Schelling ainda está longe de pensar em uma ruptura, vê a doutrina como fundamento inabalável de sua filosofia. Fichte inicialmente conduz a discussão com cuidado, também não quer romper com o aliado mais talentoso, mas, desde o começo, protesta contra qualquer independência que a natureza adquira no sistema de Schelling. Em resposta, chama de autoengano a autoconstrução da natureza schellingiana, a compreensão idealista objetiva da objetividade das categorias da natureza. A realidade da natureza, escreve, é questão diversa. Ela aparece na filosofia transcendental como algo deliberado, numa forma acabada, não por suas leis próprias, mas pelas leis imanentes da inteligência. Mediante refinada abstração, torna-se objeto do conhecimento apenas a natureza, e não o que está fora da consciência. Mais tarde, quando a ruptura se tornou inevitável, Fichte foi ainda mais incisivo: tudo quanto é conhecido está contido na consciência. Somente nesse âmbito descobrimos um certo mundo sensível, a natureza. Aqui já se fixara com clareza a separação entre idealismo subjetivo e objetivo. Fichte nega a filosofia da natureza de Schelling o direito de existir quer como parte suplementar da doutrina, quer de modo independente. Mantém com firmeza que a realidade externa é apenas um momento da criatividade soberana do eu, e por isso, a doutrina abarca todo o corpo do saber. Schelling conduz a discussão com menos decisão.
As vacilações seriam ainda mais claras se analisássemos toda a correspondência. Interessa-nos, porém, o papel de Hegel. Recorde-se que em 2 de novembro de 1800, Hegel escreve a Schelling anunciando a ida a Iena, mas ficando ainda algum tempo em Bamberg. Em 15 de novembro, Fichte já respondia, com crítica severa, ao sistema do idealismo transcendental. Embora a resposta de Schelling a Hegel se tenha perdido, é plausível supor, como faz Ayn, que foi por causa dessa carta que Hegel chegou a Iena em janeiro de 1801, muito antes do previsto. Essa circunstância liga-se à participação ativa na discussão então em curso. Já em julho de 1801 ele conclui a diferença. Em agosto defende sua dissertação e no outono, leciona como privatuzente na Universidade de Iena. A pressa só se explica pela intensidade do debate. Os acontecimentos confirmam a hipótese. Naquele mesmo ano, Hegel e Schelling fundam o órgão de combate do idealismo objetivo, o Kritischer Journal der Philosophie. Nessa revista, Hegel proclama abertamente a divergência de caminhos na filosofia e o surgimento de uma nova etapa. Embora o idealismo objetivo já se perceba nos escritos de Schelling, especialmente nos sistemáticos, é Hegel quem o proclama como nova filosofia. Tanto em A Diferença quanto nos extensos artigos da revista Fé e Conhecimento e sobre métodos científicos do estudo do direito natural, ele delimita, de modo abrangente e sistemático, o campo frente a todo o idealismo subjetivo, não apenas Fichte, mas também Kant, os kantianos e o então principal representante da filosofia da vida subjetivista, F.H. Jacobi. Em resenhas grandes e pequenas no periódico Conjunto e na Erlanger Literaturzeitung, Hegel esquadrinha um amplo grupo de autores menores, Susy e outros. Em toda parte, atua como defensor principista de uma nova etapa mais alta da filosofia. Entretanto, essa filosofia aparecia ao público como schellingiana. Daí o fato de Hegel, nesses ensaios polêmicos, realçar a diferença entre idealismo objetivo, Schelling, e idealismo subjetivo, Kant, Jacobi e Fichte, contrastando com vigor as capacidades criadoras de ambas as direções para evidenciar a falência do idealismo subjetivo em suas contradições insolúveis, ao mesmo tempo que mostra o idealismo objetivo como apto a responder cientificamente às questões que o subjetivismo não resolve. Hegel não critica ali a filosofia de Schelling, tal crítica nem sequer é esboçada. Tudo isso é compreensível no calor da polêmica. Perguntemos, porém, como Hegel se relaciona com a filosofia de Schelling nos primeiros anos de Iena, se pusermos entre parênteses a ênfase inevitável do debate. O material disponível não autoriza uma resposta documentada. Não conhecemos declarações negativas, ou mesmo críticas, de Hegel sobre Schelling antes da partida deste, em 1803, para Würzburg. Só entre 1803 e 1806 Hegel começa a criticá-lo severamente, principalmente dirigindo-se a seus alunos e partidários, mas também ao próprio Schelling. Na Fenomenologia do Espírito, a crítica assume formulação fundamental e sistemática. A primeira intervenção pública de Hegel contra a filosofia de Schelling torna-se decisiva. Significa isso que nos primeiros anos em Iena, Hegel era um apoiador incondicional de Schelling? Que sua colaboração seria diplomacia ou tática. A primeira opinião é comum na historiografia, a segunda foi sustentada, por exemplo, por Stirling, que imputou a Hegel um cálculo na reaproximação com Schelling. Que a primeira é incorreta, o leitor pode inferir do relato de Frankfurt. Ali vimos que antes mesmo de chegar a Iena, Hegel já alcançara uma formulação de idealismo objetivo que na questão central, a doutrina das contradições, estava num patamar mais alto que o de Schelling. Também vimos que observações fragmentárias de Hegel sobre problemas filosóficos e núcleos da dialética apontavam além da moldura schellingiana. A tendência principal, a criação de uma nova lógica dialética, ficava inteiramente fora da perspectiva de Schelling. Por isso, quando Hegel, no Kritischer Journal, protestou contra a afirmação de que era simples partidário de Schelling, tinha pleno direito. Disso, porém, não se segue que Stirling e afins tenham razão ao interpretar a atitude de Hegel como tática. Aqui Stirling se comporta em relação a Hegel como Schmitt em relação ao jovem Lessing e Voltaire. Mehen ironizou essa leitura. Tais pesquisadores atribuem a grandes poetas e pensadores do passado a falta de psicologia típica de certos professores assíduos, que organizam carreiras à sombra de um chefe todo-poderoso.
Gente como Lessing ou Hegel difere desses professores não apenas intelectualmente, mas também nas qualidades humanas. O fragmento de Frankfurt do sistema mostra que Hegel, em questões fundamentais da dialética, já delineara com clareza seu próprio método, embora apenas em alguns pontos. Isso não significa que, ao chegar a Iena, tivesse pensado e elaborado por completo essa forma de dialética, ou, menos ainda, que a houvesse desenvolvido sistemática e concretamente. Suas próprias palavras, segundo as quais Schelling fez seu desenvolvimento, à vista de todos, permitem supor que a maneira de filosofar de Schelling pudesse impressionar por algum tempo um trabalhador árduo e ainda desajeitado como Hegel, engajado na luta por construir sistematicamente suas ideias. Mas suas convicções filosóficas profundas se opunham ao método schellingiano. O primeiro período ienaense é, para Hegel, um tempo de experiências, certamente em nível mais alto do que o de Frankfurt. Esse salto aparece ao confrontarmos os rascunhos de Iena e de Frankfurt. No período de Frankfurt, ocorre um acerto de contas com problemas fundamentais da juventude de Hegel, e percebe-se uma conexão sistemática nos esclarecimentos. A sistemática, entretanto, ainda não se torna consciente. Em contrapartida, os rascunhos de Iena conduzem à formação de um sistema. Nota-se um grande progresso, embora os fundamentos metodológicos dessa sistematização ainda não estejam desenvolvidos. Nos esboços da segunda metade do período de Iena, Hegel nos abre a oficina de seu pensamento. Essas anotações pessoais foram publicadas por Rosenkranz sob o título Verkusch. Estudos recentes ignoram essa publicação e a data exata dada por Hegel, de 1803 a 1806. Dilthey, por exemplo, analisa as notas como se corressem por todo o período de Iena, sem mencionar Rosenkranz. Ehring vai além e atribui a Dilthey a proeza de publicá-las, datando-as do início do período. Quem as lê com atenção e tem alguma noção do desenvolvimento real de Hegel percebe que se trata de um acerto de contas retrospectivo com o seu método de trabalho. Já tendo descoberto a questão metodológica, ele critica, a posteriori, sua maneira de filosofar. Mantida a data de Rosenkranz, podemos extrair dessas críticas retrospectivas traços interessantes do modo de atividade mental de Hegel no início de Iena. Cito alguns trechos característicos. O mais perigoso é querer resguardar-se dos erros. O medo de errar na ação é mera aparência de conveniência, seguida de um erro absolutamente passivo. Uma pedra não comete erro ativo, exceto, digamos, o calcário quando derramado com ácido nítrico, então começa a decompor-se, sai do caminho, entra noutro mundo. Tudo ao redor torna-se incompreensível e perece. Não é assim com o homem. Ele é substância, capaz de resistir. Essa pedra fóssil é o que se deve abandonar. Plasticidade, a capacidade de tomar nova forma, é a verdade. Só se fica de pé quando se entende, e o entendimento vem após o estudo. Outro pensamento explica melhor: ao estudar certa ciência, não se deve distrair por princípios. São gerais e pouco significantes. Parece-me que apenas quem possui o particular entende o seu sentido. Frequentemente, tais princípios se revelam ruins. Representam a consciência das coisas, e muitas vezes uma consciência pior. Não querendo compreender passo a passo, deixam o livro de lado como entre sono e vigília, renunciam à própria consciência, isto é, à própria individualidade, cheia de problemas. Lendo com atenção, vê-se que Hegel caracteriza aqui seu próprio método no período de transição. Ele já formara, ainda que não completamente clarificada, a ideia do problema central, e agora, sem temer erros, verifica a exatidão dessas intuições construindo um sistema das determinações da realidade. Ele só toma por sólido um fundamento geral quando confirmado na interação com o conhecimento do particular. Uma coisa muitas vezes é melhor que a consciência, nesta frase está a chave de seu filosofar. Ele leva a sério a ideia schellingiana do mundo como processo único que abarca natureza e história, mais a sério do que o próprio Schelling, que ano após ano, formula um novo sistema, uma outra abstração. Hegel busca compreender o processo em toda a sua variedade. Toma cada princípio geral sob reserva, condicionalmente. Enquanto não dispõe de método que garanta o conhecimento abrangente dessas determinações, experimenta o princípio nos fatos, nas particularidades, e o rejeita assim que se revela abstrato e incapaz de explicá-las. O empirismo de Hegel, que tantos problemas dá a intérpretes burgueses, é traço essencial de sua dialética. Onde passa o limite para Hegel veremos adiante.
Importa, aqui, apontar a característica central de sua filosofia, para mostrar não apenas a diferença entre ele e Schelling de modo inteiro e nítido, mas também porque Hegel, a despeito de divergências profundas em certas questões do idealismo objetivo, não assumiu de pronto uma atitude negativa e rejeitadora diante de Schelling, preferiu verificar, experimentar em alguma medida, a fim de comprovar na prática a correção ou a insuficiência das teses do amigo. Em outras notas, a atitude de Hegel a Schelling aparece ainda mais claramente, embora sem nomeá-lo. Hegel escreve que por muito tempo buscou a ciência acreditando honestamente que o que é bem conhecido estava longe de tudo, das muitas maneiras de pesquisar. Concluíra que a essência se escondia no fundo e que todos sabiam mais do que diziam, o espírito, as razões a seguir. Buscou em vão aquilo de que tantos falavam e que procuravam como se fosse conhecido e verdadeiro, e não encontrando confirmação, concluiu que na realidade nada havia além do que parecia compreender. Essa observação feita ao final dos cadernos mostra o tom de quem esclareceu por completo a abstração, o formalismo e a fragilidade interna da filosofia de Schelling. Em forma de autocrítica, Hegel nos dá um quadro vívido de como caiu sob o fascínio da completude construtiva e confiante da exposição schellingiana. Quando prosseguirmos na análise das diferenças efetivas entre ambos, o leitor, ciente dos pontos específicos em jogo, entenderá melhor a conduta de Hegel do que agora, quando apenas contrastamos a fisionomia intelectual de ambos. Se exagerássemos esse contraste, correríamos o risco de conclusões falsas. Para compreender propriamente o período de 1801 a 1803, não nos é lícito partir do que hoje sabemos sobre o desenvolvimento posterior de Schelling. É claro que já então, as tendências reacionárias posteriores existiam em germe, mas só em germe. Ninguém poderia prever, em 1801, que o iniciador da Revolução Filosófica na Alemanha terminaria como filósofo da reação teológica. Até o vazio das construções formais de Schelling parecia distinto visto retrospectivamente. Todos se encontravam então nos inícios de uma revolução filosófica. Lembremos como Hegel ridicularizou os que queriam dar por concluída a revolução. Por isso, a abstração schellingiana podia parecer um traço comum ao início de uma nova era na história mundial. Quando tratarmos da fenomenologia do espírito, veremos que Hegel próprio realça esse ponto. Marx, historiador dialético, apesar da severidade de sua crítica à personalidade de Schelling, enfatizou o pensamento jovem e sincero. Deste traçou paralelo com Feuerbach. É evidente, portanto, que o jovem Hegel, empenhado na dialética objetiva, interessar-se-ia pelo pensamento juvenil de Schelling. Além disso, nem mesmo Hegel, com toda a acuidade e justeza de sua crítica posterior, penetrou na essência da filosofia schellingiana como permitiu a dialética materialista de Marx. O método do idealismo objetivo era, afinal, base comum de Schelling e Hegel. A filosofia de Schelling tem uma estrutura determinada. O pensamento dialético de Hegel não poderia ir além desses limites. Já dissemos, o pensamento jovem e sincero de Schelling consistia na tentativa de considerar natureza e história como processo dialético uno. Nisso, ele se alinhava às aspirações mais profundas do jovem Hegel. Se quanto à filosofia da história e à lógica dialética, os conceitos de Hegel são mais profundos. Seu pensamento ainda não amadurecera o suficiente para construir um sistema unificado e abrangente do saber. Schelling o fez justamente no período em análise, e de modo brilhante. Dos comentários acima, infere-se que Hegel considerou necessário verificar, em seu próprio trabalho, a justeza das teses schellingianas, antes de criticá-las. Pelas confissões do próprio Hegel, sabemos que assim procedeu, em certa medida, como experiência. Somente com essa chave entenderemos corretamente seu recurso à terminologia schellingiana em algumas obras, especialmente no sistema de moralidade. Isso significa reconhecer influência, não confundi-lo com sequais de Schelling, muito menos com o hipócrita ou carreirista que por razões táticas calasse divergências já claramente percebidas. Acrescente-se que o sistema de Schelling, a despeito da forma brilhante, também estava em formação, como o de Hegel, assumindo novos contornos a cada publicação. Nada sabemos em detalhe sobre a relação pessoal entre ambos. Viviam na mesma cidade, lecionavam na mesma universidade, publicavam juntos uma revista. É natural que tenham discutido minuciosamente princípios filosóficos.
traçam-se não apenas influências de Schelling sobre Hegel nos primeiros escritos de Iena, mas também motivos hegelianos com nitidez nos textos de Schelling do período. Assim, por exemplo, o artigo de abertura da revista que ambos dirigiram, A Atitude da Filosofia da Natureza para com a Filosofia em Geral, foi objeto de controvérsia. Por muito tempo, ninguém soube a quem pertencia. Só por uma autobiografia de Hegel, escrita em 1804, se soube que o artigo era de Schelling. Nessas circunstâncias, é fácil compreender que Hegel, em conversas com Schelling sobre pontos controversos da dialética, pudesse tentar persuadi-lo do erro antes de vir a público. Não esqueçamos, se Hegel tinha, em muitas questões, um ponto de vista mais profundo e progressivo, na filosofia da natureza ele era, ao menos no início, um principiante. Sabemos que em Frankfurt, estudará apenas então os problemas das ciências naturais, ao passo que nessa área, Schelling, seus alunos e o próprio Goethe, de quem Hegel já se aproximara, avançavam muito. Hegel precisava primeiro familiarizar-se com esses progressos. Nossa análise das relações entre Hegel e Schelling confirma, a colaboração em Iena é o ponto de intersecção de dois caminhos que se separam. Hegel trabalha cada vez mais claramente em Iena a forma de dialética que concebera. Pelo que temos, apenas os manuscritos de suas aulas de 1805 a 1806 estão completamente livres da terminologia schellingiana. E isso não diz respeito apenas às palavras. Se analisarmos os diversos esboços de Hegel sobre filosofia da história, veremos como a clarificação concreta de suas posições sociais, filosóficas e históricas se vincula à libertação da linguagem de Schelling. Em 1803, Schelling muda-se de Iena para Würzburg. Com isso, cessam os contatos. A revista conjunta deixa de existir. Cumprirá sua missão histórica. A divergência entre idealismo subjetivo e objetivo já se consolidara. Agora podia começar o processo de diferenciação no interior do idealismo objetivo. Seria, porém, um erro considerar esse processo apenas como iluminação dos pontos de vista de Hegel. Repetimos, nesse período, também a filosofia de Schelling se transformava. A manifestação cada vez mais aguda dos elementos reacionários em Schelling interage com a clarificação das ideias de Hegel e com a progressiva libertação das categorias schellingianas com as quais experimentara um dia. Em Würzburg, no livro Filosofia e Religião, 1804, Schelling já aparece desde posições nitidamente reacionárias. O mundo passa a ser considerado um subproduto do absoluto abfall, tradução, resíduo ou refúgio. A tendência fundamental de sua posterior filosofia positiva, claramente reacionária, já se delineia nesse livro, em época posterior. O próprio Schelling passará a considerar a sua filosofia da natureza como filosofia negativa, apenas preparatória. Não é ridículo, antes necessário, reconhecer o impacto dessa transformação na posição de Hegel sobre Schelling. As opiniões posteriores de Hegel na história da filosofia são claras. Só o primeiro período de Schelling lhe garante lugar na história do pensamento. Os escritos posteriores ele sequer discute, por reputá-los indignos, atitude semelhante à que toma frente a Fichte. Por outro lado, Hegel conhecia bem a maneira de trabalhar de Schelling e não considerava essa fase provisória. Por muito tempo, esperou que, com a crítica, pudesse reconduzi-lo ao caminho da filosofia dialética. Mesmo na fenomenologia do espírito, vê-se que Hegel ainda contava com essa possibilidade de entendimento. Apenas após a publicação da Fenomenologia, Schelling rompe por completo com Hegel.